paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs que nos ouvem. Amém. Sejam muito bem-vindos ao EBD Fiel. Hoje nós vamos mergulhar juntos na lição de número 2. Uma lição fundamental. Com certeza. O tema é Princípios Bíblicos para a Vida dos Discípulos de Cristo. E é uma reflexão essencial, né? Porque não basta a gente só conhecer os princípios, a gente precisa e muito da ajuda do Espírito Santo para aplicar tudo isso no dia a dia. Exato. Para nossa edificação e, claro, para a glória de Deus. Sempre. E olha, para que essa palavra alcance ainda mais corações, a gente quer fazer um convite. Um convite especial. Sim, convidar quem nos ouve a nos seguir e compartilhar nosso conteúdo. Seja no Instagram, no TikTok, no YouTube. Isso nos ajuda muito. Ajuda em duas missões que são muito preciosas para nós. Primeiro, fortalecer a nossa amada escola bíblica dominical. E, principalmente, espalhar a palavra de Deus. Exatamente. Vamos juntos nessa jornada de fé. Vamos lá. Bom, para começar, vamos analisar o que significa ter um viver coerente com a nossa fé. Certo. A lição mostra que viver os valores cristãos é um compromisso que reflete o caráter de Cristo, né? Exato. E a base para esse viver coerente, o ponto de partida, é o estudo da palavra. Não tem outro caminho. A Bíblia como a nossa fonte. É a revelação de Deus para nós. É a fonte de alimento para o nosso crescimento espiritual. A lição até lembra de 1 Pedro, capítulo 2, que fala do leite espiritual. E tem aquele versículo do Salmo 119, né? Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. É um guia. É um guia prático, né? Um GPS para a vida. Isso, perfeito. O bispo Abner Ferreira faz uma comparação que eu acho ótima. Ele diz que a Bíblia é como o nosso alimento diário. Assim, indispensável para a alma. É onde estão as vitaminas, digamos assim. Exatamente, as vitaminas para o nosso amadurecimento, para a formação do nosso caráter. Entendi. Então, esse conhecimento da palavra, ele nos impulsiona a agir. O que nos leva ao segundo ponto aqui, que é amar o próximo. Que é a consequência natural. Se a gente se alimenta da palavra, a gente é levado a amar. Sim. O próprio Jesus, lá em Mateus 22, coloca esse como um princípio central da vida cristã. Um dos grandes mandamentos. Exato. E o amor aqui não é só um sentimento, sabe? Ele se manifesta em ações bem concretas. Coisas práticas do dia a dia. Sim, oferecer ajuda, perdoar uma ofensa, ouvir alguém com empatia, compartilhar o que a gente tem com generosidade. E é interessante que a lição aponta que esse amor não deve ser limitado, né? Não só para amigos e família. De forma alguma. A ideia é que ele testemunha a graça de Deus a todos. O texto até cita Lucas, capítulo 14, para mostrar que devemos amar até quem não pode nos retribuir. Isso quebra uma lógica muito comum no mundo. Totalmente. Quebra a lógica da troca. Certo. Mas a gente sabe que só com as nossas próprias forças, viver tudo isso é um desafio imenso. É impossível. Humanamente falando, é impossível. Então, como é que essa transformação acontece de verdade? Aí entra o ponto indispensável, a ação do Espírito Santo. O crescimento espiritual, essa mudança, é uma obra dele em nós. Não é um projeto de autoajuda. Não mesmo. É o Espírito Santo que nos transforma à imagem de Cristo. A gente só precisa permitir que ele guie nossos pensamentos, nossas decisões, como diz em Romanos 12, versículo 2. Renovar a nossa mente. Isso. E tem um teólogo, o Donald Guthrie, que faz uma distinção muito boa sobre isso, comentando Gálatas. Ele fala que uma coisa é viver no Espírito, que é um estado permanente nosso como cristãos. Uma nova identidade. Exato. E outra coisa é andar no Espírito. E andar é a aplicação diária, constante dessa identidade. É a escolha de cada momento. Entendi. É uma parceria, então. É uma parceria contínua. Ele nos capacita, mas nós precisamos escolher caminhar na direção certa. Perfeito. Então, entendidos esses princípios, a lição nos apresenta um padrão bíblico para a nossa vida. Que padrão é esse? Bom, se a primeira parte foi o porquê, agora a gente entra no como. E o padrão é, em resumo, uma vida de santidade, amor e obediência. Como a Bíblia revela. Exato. Miqueias, capítulo 6, versículo 8, resume isso de forma linda, né? Praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus. E isso se reflete no fruto do Espírito. Isso.
que a gente encontra lá em Gálatas 5. Amor, alegria, paz, aquela lista de atributos que são a marca do cristão. E a lição destaca um ponto de partida para cultivar tudo isso. Tem um caráter puro. Por que a pureza é tão essencial? Porque a pureza tem a ver com a nossa comunhão com Deus. Deus é santo e a impureza nos afasta dele. Hebreus 12:14 fala sobre isso, né? Exatamente. Sem santidade ninguém verá o Senhor. E o bispo Abner Ferreira, comentando 1 João capítulo 3, diz algo interessante. Ele fala que a nossa esperança na volta de Cristo nos motiva a nos purificarmos agora. A esperança no futuro gera uma ação no presente. Isso. A palavra grega usada lá, agnizo, significa literalmente tornar puro. É um processo ativo. Certo. E manter-se puro implica, claro, em resistir às tentações. Como a lição nos orienta a fazer isso? A orientação é dupla: vigilância e dependência do Espírito Santo. 1 Coríntios 10:13 nos dá uma garantia. De que não seremos tentados além do que podemos suportar. Exato. E que Deus sempre provê o escape. Mas, claro, nós temos a responsabilidade de vigiar e de buscar esse escape. A lição também alerta para os riscos, né? Sim, ela lista as obras da carne que estão em Gálatas 5. Imoralidade, ódio, ciúmes. E o alerta é sério. Quem vive nessa prática não herda o reino de Deus. É um chamado à seriedade, então. Com certeza. O bispo Abner Ferreira é bem direto nisso. Ele cita 1 Tessalonicenses 5:22, abstendo-se de toda a aparência do mal. Não é só evitar o mal, mas tudo que se parece com ele. Porque somos sal e luz. Exato. Nosso testemunho depende da nossa conduta. E para fechar essa parte do padrão, a lição fala do cultivo do amor fraterno. Sim. Se o amor ao próximo é a nossa política externa, o amor fraterno é a política interna. O amor dentro da comunidade da fé. Isso. É aquele amor que busca o interesse do outro, como diz 1 Pedro, capítulo 3. E um exemplo prático que a lição dá é a hospitalidade. Hebreus 13 fala sobre isso. Sim, sobre acolher uns aos outros, porque alguns, sem saber, hospedaram anjos. É a cola que mantém a comunidade unida, sabe? Com respeito, educação, gentileza. Muito bom. Chegamos então à terceira e última parte da lição que descreve os resultados dessa caminhada, a vida cristã. O pra quê de tudo isso? E a lição descreve como um caminho de paz, de vitória e de adoração. Vamos começar com a vida em paz com todos. É importante entender que não é a paz que o mundo oferece, que depende das circunstâncias. A paz de Cristo. É. A paz que, como Jesus disse em João 14, excede todo o entendimento. É uma paz interna. O bispo Abner Ferreira diz que o cristão deve ser um pacificador. Um agente da paz. Exato. Porque a palavra bíblica para paz envolve reconciliação. Então, por estarmos reconciliados com Deus, nós nos tornamos agentes de reconciliação nos nossos relacionamentos. Entendi. O segundo resultado é a vida vitoriosa. Muita gente pode entender isso errado, né? Achar que é uma vida sem problemas. E a lição tem o cuidado de esclarecer isso. A vida vitoriosa não é ausência de dificuldades. E o que é, então? É uma fé inabalável que nos guia através dos desafios. A vitória não está em não ter batalhas, mas em perseverar nelas com a força que vem de Deus. Confiança na soberania de Deus. Exatamente. O bispo Abner Ferreira fala das crises que a gente enfrenta. Guerras, problemas de saúde, dificuldades financeiras. E ele afirma que a Bíblia mostra que é possível ter vitória mesmo no meio de tudo isso. É uma mudança de perspectiva. É uma confiança radical de que Deus está no controle e isso nos dá força para continuar. E por fim, a vida cristã é uma vida de adorador. Sim, esse é o propósito final de tudo. Fomos criados para adorar a Deus. Em espírito e em verdade? Isso, como Jesus ensinou a mulher samaritana. E essa adoração vai muito além do louvor no culto de domingo, né? É um estilo de vida. Exatamente. É um princípio que envolve tudo. Louvor, oração, obediência, não importa a circunstância.
O bispo Abner Ferreira diz que o Senhor não se entusiasma com expressões externas sem um coração entregue. A adoração verdadeira está na vida. Está. Ser um verdadeiro adorador é um estilo de vida que reflete a glória de Deus em nossos pensamentos, palavras e ações. Que lição profunda. Vimos que a vida do discípulo é uma jornada coerente, né? Guiada pela palavra e pelo poder do Espírito Santo. Sim, a gente busca um padrão de pureza, de amor, e o resultado é uma vida de paz verdadeira, de vitória em meio às lutas e de adoração constante a Deus. Exatamente. E é importante lembrar que essa é uma caminhada de perseverança. A conclusão da lição nos lembra disso. Sim. Ao aplicarmos esses princípios, damos um bom testemunho e o nome do Senhor é glorificado em nós. É um processo. A palavra-chave é persevere. Amém. E na próxima semana, se Deus permitir, vamos estudar a lição 3 com o tema Os compromissos dos discípulos de Cristo. Mais um passo importante nessa caminhada. Foi uma alegria ter a sua companhia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo guardem o seu coração e a sua mente. Fiquem na paz. EBD Fiel, fiel à palavra.